Então vamos começar então. Pessoal, boa noite para todo mundo. Eu sou o Demilson, o radiooperador da Papa Inc. 2, uniforme Eco Papa, operando aqui pela cidade de Bauru. Para o pessoal que não me conhece, aqui em Bauru meu batente é na manutenção de dois radares meteorológicos que nós temos no estado de São Paulo, aqui na cidade de Bauru, Presidente Prudente, mantidos pela Universidade Estadual Paulista. Então eu vou passar aqui para vocês a apresentação. Aparentemente parece muito técnico, mas a gente vai dar um jeitinho dela ficar mais simples, hein? Bem simples para todos compreenderem. Então, vamos lá. Antes de falar de radar meteorológico, eu quero só mostrar para vocês sobre previsão meteorológica, que basicamente com relação à escala temporal, existem três tipos de previsões meteorológicas. Uma que a gente pode chamar de previsão climática, né? Essa te dá uma tendência de tempo, como vai estar a próxima estação, como vai estar, se vai estar para uma determinada região, se vai estar mais chuvoso, menos chuvoso, acima, como o pessoal da meteorologia fala, acima da média climatológica, né? Se vai chover mais do que a média ou menos que a média. A previsão meteorológica comum todo mundo conhece, é essa que acompanha pela televisão, é essa que vem a informação no celular, que é gerada a partir de modelos numéricos. A escala temporal dela é da ordem de dias, de horas. Ela prevê as variáveis PTU, que é pressão, temperatura, umidade, vento, velocidade e direção do vento, prevê a possibilidade de precipitações, né? E um detalhe, é uma previsão de 4 dimensões, tá? Além dela prever como o tempo vai estar ao longo do tempo, né? Como a meteorologia, vamos pensar assim, o tempo meteorológico vai estar ao longo do tempo, ela prevê nas várias camadas da atmosfera, não só em 2 dimensões. Você tem a previsão de todo o comportamento em vários níveis de altitudes, tá? E uma terceira previsão do tempo, que talvez o termo possa ser novo para muita gente, é a chamada nowcasting. Nowcasting é a previsão do agora. Esse now aí é do inglês, né, que é agora, né? Então fizeram aí uma junção de palavras, né, porque a previsão meteorológica normal vem do forecasting, né, da previsão do forecasting, aí vem o nowcasting, que é a previsão do agora, é uma previsão de curto prazo. Essa previsão de curto prazo, ela é da ordem de minutos, da ordem de horas. Essencialmente aqui, principalmente para a gente, né, ela se refere à previsão de precipitações. Deixa eu cair. Muito bem. Ok. Então, o que é a previsão do tempo, né? O que é o nowcast, né? Já falei sobre isso aí. O nowcast é o seguinte, o nowcast é uma coisa que, apesar de ser uma palavra que possa ser nova para muita gente, nowcast todo mundo faz. Nós temos uma imagem na apresentação, eu coloquei, de eu não sei se é o Polinésia, aquele mar azul, céu com algumas nuvens. Então você bate o olho no céu, você já tem condição de afirmar, por exemplo, se você estiver na sua cidade, você olha aquele céu azul, você já tem condição de afirmar que, olha, eu tenho certeza que não vai chover em 5 minutos. Ou tenho certeza que não vai chover em 10 minutos. Isso é simples de acontecer, né? Aí se você olha para um céu que já começa a aparecer algumas nuvens, né? E a gente chama de cúmulos nimbus, você já tem aquela noção, fala, acho que pode chover. E se você eventualmente está na praia e tem alguma nuvem, entre aspas, preta, aí definitivamente você pode dar jeito de correr, que você já passou muito tempo na praia, já perdeu tempo de correr da chuva, né? Então, o nowcast é isso, você olha para o céu, você consegue, todo mundo consegue fazer nowcast nesse sentido, você tem uma noção boa de como vai estar o tempo. Aliás, as pessoas que moram no campo, essas pessoas têm muito mais noção do tempo do que nós aqui na cidade. A pessoa está acostumada lá no sítio, na região dele, lá ele já sabe, ele olha o vento, o vento está vindo do morro da direção de tal cidade, aquele vento ali, aquela nuvem vai trazer chuva. Então isso é um nowcasting. Mas como que é um nowcasting levado para um outro nível, né? Então a ideia do nowcast é saber, será que vai chover? Onde vai chover? Quando vai chover? E quanto vai chover? Essa
Esse é o principal conceito assim do nowcasting. É um pouco redundante quando eu falo isso, porque parece ser o que a meteorologia faz. Só que isso que eu estou falando aqui de onde, eu estou falando de onde em termos de precisão espacial, de falar assim, olha, vai chover no bairro vizinho ao meu, mas não vai chover no meu bairro. Ou, no caso, vamos pensar assim na cidade de São Paulo. Eu sei que tem uma chuva forte chegando na cidade de São Paulo, que vai chegar só na zona norte da cidade de São Paulo, ou só na zona leste, ou só na zona oeste, ok? Então, esse nível do onde é nesse nível que a gente está falando. Quando vai chover? Ah, vai chover daqui 5 minutos, ou daqui 15 minutos vai chover. E essa chuva pode demorar aí para passar durante, sei lá, você pode falar assim, prever, vai demorar 10 minutos, vai demorar meia hora, vai demorar uma hora. Então esse é a precisão do quando. E quanto? Quanto a gente pode falar assim em termos de, vai ser uma chuva tranquila, uma chuva fraca, vai ser uma tempestade, né? Ou vai ter granizo nessa chuva. Então esse quanto a gente pode quantificar esse quanto também que vai chover, com uma margem muito boa de precisão. Qual a ideia disso? Por que eu quero fazer uma previsão de tempo de alguns minutos, né? Deixa cair. Ok, tornando. Então, por que eu quero fazer uma previsão do tempo de curto prazo? Por que me interessa uma previsão? Bom, Defesa Civil, né, o pessoal ligado à Defesa Civil, a cidade de Bauru, como muitas cidades, né, a gente sabe que tem cidades que tem locais que se chover, o bicho vai pegar, vai dar inundação em outros pontos da cidade. Aqui em Bauru, por exemplo, tem uma peculiaridade que, dependendo da chuva aqui, se cair num determinado lado da cidade, uma parte mais alta, pode não cair uma gota próxima à rodoviária, que é na parte mais baixa da cidade, mas pode inundar lá. Então, essa ideia de saber se vai chover a chuva, que aquele céu preto, se vai trazer uma chuva realmente para a cidade, para uma determinada região da cidade, isso pode ajudar em muito a Defesa Civil. A Defesa Civil pode tomar ações, por exemplo, fechar avenidas que sabe que vão ser inundadas antes que isso aconteça e que eventualmente pegue alguém desprevenido. Para a agricultura, qual que é a ideia de fazer uma previsão desse nível de nowcast? Uma pessoa que sabe que vai chover, vamos pensar assim, um agricultor que tem ali um determinado tamanho de terra, vamos pensar em termos de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar tem aqui bastante no estado de São Paulo, tem bastante no estado de Alagoas, tem outros tipos de cultivares também espalhados no Brasil. Então a pessoa se programa para irrigar uma determinada região da plantação dele. Se ele olha a chuva e ele tem uma precisão de saber que determinada região vai chover naquela região, ele não precisa irrigar. Ou se ele está planejando aplicar um defensivo agrícola, um maturador, algum produto sobre o cultivo dele lá, ele pode adiar essa aplicação, porque se ele souber que vai chover dentro de 1, 2 horas depois que ele aplicar, pode esquecer que ele vai perder a aplicação dele, porque esse produto tem que ficar agindo um tempo na planta. Então, essa é uma fonte de informação muito grande para a agricultura. Turismo. Eu, quando estive no estado de Alagoas, eu morei por 2 anos e meio no estado de Alagoas, fazendo mestrado na Universidade Federal de Alagoas. Depois que o radar entrou em operação lá, dentro da universidade, final de semana eu escolhia se eu ia para o litoral norte ou litoral sul, baseado com a imagem do radar. Isso já cheguei a adiar várias vezes os planos de ir para um determinado sentido, porque eu sabia que tinha chuva. Então, fora as operações marítimas, fluviais, concessionárias de rodovias, né, aéreas, operações aéreas também, e claro, envolvido bastante aí com a área de lazer, né? Então você planeja alguma coisa para o lazer, você sabe que vai chover, você pode aproveitar um determinado momento e sabendo que o outro vai chover. Então o nowcasting te traz esse tipo de informação com determinado nível de precisão bastante elevado. Deixa cair. Então, como medimos a chuva? A chuva a gente mede em termos de milímetros. O milímetro é o seguinte, você
tem a chuva, vamos imaginar que você tem ali um retângulo, qualquer objeto ali, um cilindro. Aquela chuva vai cair dentro daquele seu objeto e vai formar uma determinada quantidade de água lá dentro. A altura dessa lâmina d'água, né, dessa água que forma lá dentro, que vai ser captada, é a medida da chuva em milímetros. Tá? Se você fizer uma conversão de milímetros, 1 milímetro de chuva em 1 metro quadrado é 1 litro de água. Geralmente as informações de chuva elas são dadas como choveu tantos milímetros em tantas horas, né? Ou choveu tantos milímetros num dia, ou choveu tanto milímetro no mês. Aí o pessoal gosta, né? Porque isso gera notícia e fala assim, olha, choveu esse mês, hoje choveu mais do que a metade prevista para o mês. Então esse tipo de informação, né, acaba gerando notícia, né? E você tem pluviômetros, né, de vários tipos. Você tem pluviômetro acumulativo, você pode fazer um pluviômetro acumulativo com uma garrafa PET, por exemplo. Tem pluviômetros de caçamba, que é como se fosse um monjolo, né, então vai enchendo a caçambinha. Ela tem 2 lados, aí ele enche um lado, ele vira, enche o outro lado, ele vira. E tem um ímã, um reed switch, e toda vez que ele passa no reed switch vai contando quantas caçambadas dá, isso é calibrado e vai dar em termos de milímetro. Existe pluviômetro eletroacústico, que é como se fosse um microfone apontado para cima, e ele conta a quantidade de gotas que incide sobre ele e também discrimina qual o tamanho das gotas que está batendo sobre ele. E também tem o pluviômetro óptico. Esses equipamentos eletroacústicos e ópticos são chamados de distrômetro, porque eles medem o tamanho das gotas da chuva. É louco isso, né? Pensar que mas se você parar para pensar, você consegue imaginar que as chuvas têm gotas com tamanhos diferentes. E isso é muito importante quando a gente fala de radar meteorológico também. Só que tem uma peculiaridade o pluviômetro. Ele só mede aonde ele está instalado, né? Então isso é um certo problema. Deixa eu cair. Bom, então o que é um radar meteorológico? O radar meteorológico ele mede a chuva não em milímetros, ele mede a chuva em termos numa letra, a gente chama, tá vendo uma letra Z, mas essa letra representa uma unidade chamada refletividade. Vamos tentar imaginar o que seria uma refletividade. Quando você está de carro, numa rodovia à noite, ou de madrugada, que você passa por uma neblina, você vê o feixe do seu farol iluminando aquela neblina. Logo, você vê aquela neblina iluminada, aquela neblina vai emitir uma certa quantidade de luz de volta a você. Se for uma neblina mais densa, vocês conseguem imaginar que essa quantidade de luz que reflete de volta é maior. Se for uma neblina mais baixa, a quantidade, ou menos densa, né, mais fraquinha, a quantidade de luz que volta para você refletida por causa do seu farol do carro, ela vai ser mais fraca. Então pense nessa neblina iluminada como sendo a refletividade. Tá? Isso é refletividade. No caso do radar, você tem essa medida dessa refletividade e existe uma equação que permite fazer uma transformação desse valor de refletividade para milímetros. Tá? Uma vantagem do radar meteorológico, que você tem uma leitura instantânea, né, da intensidade da chuva naquele instante. Você consegue fazer várias leituras por hora. No caso nosso aqui, o IPMET, onde eu trabalho, a gente faz 8. Acho que é o radar que tem a maior resolução temporal do Brasil. Outros radares medem de 15 em 15 minutos, de 10 em 10 minutos. O nosso é a cada 7 minutos e meio. Através de software, você pode acumular, fazer o cálculo quanto choveu numa determinada região, por exemplo, numa determinada bacia. O radar pode ser do tipo Doppler, pode operar com polarização simples ou dual, nós vamos falar sobre isso um pouquinho para frente. E tem uma outra grande vantagem do radar. O radar tem uma grande área de cobertura. No nosso caso aqui,
Cada um dos nossos radares tem um raio de até 450 quilômetros de cobertura com relação ao centro do radar. E o que é o radar, né? Só para lembrar que o radar é uma sigla. É uma sigla que significa Radio Detection and Ranging. Isso é o quê? Detecção de um alvo e determinação de distância com ondas de rádio. Como tem o radar, existe o LiDAR, que é a mesma coisa, só que usando a luz. Existe o sonar, que também é a mesma coisa usando o som. Tá? Então, só para lembrar que são siglas. Né? E como o princípio de funcionamento do radar? É simples. Você tem uma emissão de um pulso de um sinal de rádio que se propaga à velocidade da luz, parte da energia dele é refletida quando encontra algum alvo lá em algum local, e a outra parte da energia continua se propagando, e essa parte de energia que é refletida, ela volta para o receptor. Então isso é igual ao morcego. A diferença é que o morcego usa ondas de som. E o morcego, se a gente for pensar assim, o morcego teria, digamos assim, duas antenas. Uma antena de transmissão, que seria a boca, e uma antena de recepção, que seria as orelhas. Tá? E no caso do morcego, como que funciona? Ele não emite um som contínuo. O morcego não pode ficar emitindo o ultrassom dele constantemente. Ele tem que emitir estalos, pulsos curtos, porque se ele ficar emitindo constantemente esse ultrassom, não tem como ele escutar o eco do que ele está emitindo. É a mesma coisa quando a gente vai em algum lugar que tem uma pedreira, que tem um vale, que você grita lá e quer escutar o seu eco. Você não pode ficar gritando o tempo todo. Geralmente a pessoa grita, alô, aí que você espera para escutar o seu eco lá. Você tem que falar num intervalo de tempo curto. Se você ficar falando por muito tempo, você não consegue escutar o seu som de volta. Então é assim, o radar ele também faz isso, ele não transmite um sinal de rádio continuamente. Ele transmite um pulso, espera para ouvir o eco, transmite outro pulso, espera para ouvir o eco e por assim vai. O cálculo, então, para o pessoal que gosta de física, aí é chamada física 1, movimento retilíneo uniforme, você só considera a velocidade de propagação da sua onda, né, do seu sinal. No caso do radar, nós estamos falando de velocidade da luz, nós estamos falando dessa propagação, que a velocidade da luz, né, desse sinal, na atmosfera é praticamente igual à do vácuo, a gente pode considerar como 300 mil quilômetros por segundo, e na hora de você fazer o cálculo é simples, você emite um sinal, o sinal seu se propaga e depois de um certo tempo você recebe o eco de volta. Esse eco que você recebeu é referente, o tempo que você recebeu esse eco é referente ao quê? Ao tempo de ida, de ser refletido e de voltar. Qual a distância? A distância você tem que multiplicar a velocidade de propagação pela metade desse tempo, porque esse tempo é o de ida e volta. Você divide o tempo por 2 e multiplica pela velocidade de propagação e você tem a distância de onde estava aquele alvo que produziu aquele eco. O princípio de funcionamento, então, do radar é esse. Ele emite um pulso de rádio de curta duração e no mesmo tempo que ele está emitindo pulso, é como se ele disparasse um cronômetro e está contando o tempo. Esse pulso se propaga, encontra um alvo, parte da energia desse pulso vai ser refletido de volta ao radar e aí quando chega o eco, você sabe o tempo que chegou e pronto, você tem a distância do eco. E como é que você sabe a direção de onde esse alvo, né? Desculpa, a distância do alvo. E como é que você sabe a direção que estava aquele alvo? Você usa uma antena e naquele momento que isso aconteceu, essa antena estava apontada para uma determinada direção. Então você tem aí um princípio básico de funcionamento do radar. O radar meteorológico, né, ele detecta então a intensidade desse eco que volta, que a gente ainda não vai chamar de refletividade, mas
Vamos pensar assim, aquela luz daquele exemplo que eu citei da neblina, a intensidade do eco vai permitir a gente fazer a transformação disso para refletividade, e essa refletividade ela vai ser quanto maior for a intensidade da precipitação. Outra coisa que o radar faz é verificar a fase do sinal que está voltando. Porque se esse eco foi produzido num alvo que está em movimento, vai ocorrer o efeito Doppler. Se o alvo estiver se aproximando do radar, você tem uma frequência ligeiramente maior do eco. Se o alvo está se afastando do radar, é como se esse eco viesse com a frequência ligeiramente inferior àquela que foi emitida. Outra coisa sobre o radar também é que ele pode ser polarimétrico, ele pode transmitir ondas na polarização horizontal e vertical. Tudo isso que eu estou falando aqui tem tudo a ver, são os mesmos termos das mesmas coisas que a gente vê no radioamadorismo. Estou transmitindo, o pessoal do DX gosta de usar em VHF, eu prefiro polarização horizontal. Tem gente, não, eu prefiro uma antena vertical. Então é a mesma coisa. A única coisa que está mudando aqui é a faixa de frequência que o radar opera. Então, lembrando que com esse esquema de funcionamento, a gente trabalha num sistema de coordenadas, né? O pessoal está acostumado com cartesiano, que é x, y, e z, no caso de 3 dimensões. O radar, a gente tem um sistema de coordenada polar, onde a gente tem distância, é uma das coordenadas, ou raio, né, que seria, e temos dois ângulos chamados ângulos de azimuth e de elevação. O que é o ângulo de azimuth? O ângulo de azimuth é para que direção que a antena está apontando, sendo 0 grau norte, geográfico, 90 graus no leste, 180 graus sul, 270 oeste. Tá? E o que é o ângulo de elevação? O ângulo de elevação é o ângulo com relação à linha do horizonte. 0 grau está na linha do horizonte e 90 graus está na linha do zênite, né, apontado exatamente para cima. E aí entra numa coisa interessante, acontece em VHF, acontece em UHF principalmente, a propagação do sinal, como ela se dá. Estamos falando aqui do radar. Infelizmente, a gente primeiro tem que contar uma notícia para vocês. Infelizmente, pessoal, a Terra não é plana. A Terra não é plana e por conta disso, o que acontece com o fato da Terra não ser plana? A gente tem a atmosfera terrestre e essa atmosfera terrestre ela tem uma densidade que varia à medida que você vai aumentando a altitude. E aí o feixe do radar que sai, ou o sinal do radar, ou o sinal do antena de VHF ou de UHF sua, que sai da sua antena, que está apontada para a linha do horizonte, vocês conseguem imaginar que quanto mais ela se afasta da sua antena, que ela tende a andar na linha reta, a Terra vai descer. Por que a Terra vai descer? Porque a Terra tem a curvatura dela. À medida que a Terra desce, o seu sinal de rádio começa a atravessar camadas mais altas da atmosfera, porque a atmosfera acompanha a Terra. À medida que ele atravessa camadas mais altas da atmosfera, vai mudando o índice de refração, ou a refratividade da atmosfera. O seu sinal de rádio, quando vai chegando nas camadas mais altas, tende a andar ligeiramente mais rápido do que o seu sinal de rádio que está nas camadas mais baixas. Com isso, o seu sinal de rádio tende a fazer uma curva que se aproxima de volta para a Terra. Mas com um detalhe, em situação normal, o seu sinal de rádio não acompanha a curvatura da Terra, ele tem uma curvatura que é maior que a curvatura da Terra, então ele tende a se perder no espaço. Deixa eu cair aqui. Então tá. Então você sabe o que acontece com o seu sinal de rádio, né? Ele tende a se perder no espaço, mas numa situação normal. Às vezes a gente está em VHF, o pessoal acompanha aquela previsão lá do Hepburn, lá, que faz a previsão de propagação em VHF, de dutos troposféricos,
que tem a ver com o quê? Com a meteorologia, com a condição atmosférica. E a condição atmosférica, as mudanças, por exemplo, uma inversão térmica, por exemplo, pode alterar o comportamento da atmosfera e fazer com que seu feixe, né, com seu sinal de rádio, que normalmente tende a afastar da superfície da Terra, numa situação especial, ele pode ter uma curvatura com um raio menor que o raio da Terra, e aí ele vai se aproximar de volta para a Terra e vai chegar a tocar a Terra. Com isso você consegue aí essas aberturas de propagação troposféricas aí que às vezes você fala centenas até milhares de quilômetros dependendo da propagação, tá? Então é assim que funciona. Agora com o radar é a mesma coisa, não mudou nada. Então a gente tem várias situações. A gente tem uma figura na apresentação e o pessoal que, aliás, o pessoal que não estiver vendo a apresentação, não se preocupe, eu estou fazendo uma gravação aqui ao mesmo tempo e hoje à noite ou amanhã eu vou disponibilizar também no YouTube. Essa curvatura que faz, e lembrando, tem a curvatura do feixe e tem a curvatura da Terra, vai fazer com que, dependendo da distância, a gente possa não ver uma chuva que está acontecendo muito longe do radar, porque aquela chuva, aquela nuvem acompanha a superfície da Terra. Então, às vezes, o feixe do radar pode passar por cima da chuva, se for uma chuva fraca. E por que uma chuva fraca? Porque uma chuva fraca, a nuvem não costuma ter um topo muito alto. Então o feixe do radar pode estar passando por cima da nuvem. Agora, se for uma chuva mais forte, o topo da nuvem vai estar mais alto e a gente vai conseguir ver com o feixe do radar. Mas às vezes pode acontecer uma coisa muito louca, chamada de superrefração, que é isso que acontece no VHF, que abre a propagação, né? Quando a gente fala, abriu a propagação no VHF. A superrefração é quando você tem uma refração exagerada, maior do que a normal. Porque normalmente a gente já viu, por causa da densidade, da variação de densidade da atmosfera e da curvatura da Terra, a gente sempre vai ter uma refração padrão na atmosfera. Mas por mudanças que ocorrem na meteorologia, nas condições do tempo, você pode ter uma superrefração e seu feixe, né, a sua transmissão de rádio ou a minha transmissão do radar, ela pode fazer uma curva que é menor que do que o raio da Terra e aí tocar o chão. Às vezes com o radar a gente pode ver morros, pode ver rios. Por quê? Porque o feixe pode estar fazendo curvatura e descendo para a Terra. Tá? Então é uma coisa. Deixa cair. Aqui tem um gráfico na sequência. Esse gráfico, só para ter uma ideia, é o seguinte: o que é importante para vocês, assim, que a gente acha que é interessante desse gráfico, é a gente olhar no lado esquerdo a informação ali da curva de 0 grau. Uma antena que está apontada a 0 grau de elevação, a 260 quilômetros de distância, o sinal de rádio vai estar passando mais ou menos a 4 quilômetros de altura. O que significa isso? O pessoal que acompanha as radiosondas sabe muito bem do que isso significa. Uma sonda, uma radiosonda que é lançada na cidade de São Paulo, que está a 300 km em linha reta da minha estação aqui em Bauru, eu só vou conseguir receber o sinal dela quando ela estiver acima de uma determinada altitude. Por quê? Porque, novamente, infelizmente, a Terra é redonda. Eu gostaria que a Terra fosse plana. Eu gostaria que a Terra fosse plana, porque se a Terra fosse plana, o radar iria enxergar chuva até na borda do mundo. Mas a Terra não é plana. Então não temos jeito de fazer outra coisa senão aceitar isso. Bom, para falar do radar, eu vou só passar aqui sobre o decibel. Eu gosto de dizer que o decibel é um múltiplo ou submúltiplo. Deixa cair. Então eu gosto de dizer que o decibel é um múltiplo ou submúltiplo. Por que múltiplo ou submúltiplo? Porque ele funciona como as duas coisas. O que é um múltiplo? Múltiplo é quando você tem quilo, quando você tem mega, quando você tem tera, que você coloca megahertz, terahertz, ou megabytes, ou quilogramas. Aqui eu vou fazer uma pausa aqui, que faz... Você fala para os seus filhos, pessoal que estuda, todo mundo que escreve, que vai escrever um artigo,
é uma coisa, olha, quando vocês escreverem qualquer coisa que tenha o múltiplo quilo, por favor, é representado pela letra minúscula. O múltiplo quilo não se escreve com letra maiúscula. Então, kilohertz, você não pode escrever K maiúsculo e H maiúsculo e Z minúsculo. Você tem que escrever K minúsculo, H maiúsculo e Z minúsculo. Por que o K minúsculo? E por que o K maiúsculo? Qual a diferença de um para o outro? Muito simples. O K maiúsculo é a unidade de temperatura Kelvin, porque é o nome do sujeito Kelvin. O Hertz tem um H maiúsculo e HZ, por quê? Porque é um nome próprio, Hertz. O Watts também é um derivado de um nome próprio, então você coloca o W maiúsculo. Tá? Agora, no caso do K, ele tem que ser minúsculo, porque se alguém escrever K maiúsculo e colocar Hertz, eu, como físico, vou ler aquilo como Kelvin Hertz, tá ok? Então fale para todo mundo que vocês conhecem, K de kilohertz, de quilograma, é minúsculo, tá bom? Deixa eu só deixar cair aqui um pouco. Bom, então, tendo isso em mente, né, só esse parênteses, o decibel funciona ou como quilo ou eventualmente como mili, como micro. Como que isso funciona? Só que tem um detalhe, ele é logarítmico, né? Então, vamos falar de potência. A gente vê potência nos rádios sendo medida em termos de dBm. Tem um M minúsculo. O correto é que fica abreviado, mas o correto é escrever dB maiúsculo, M minúsculo, porque esse M minúsculo é de mili, e um W maiúsculo, que é de watt. O que significa isso? dBm significa dB miliwatt, ou decibel com relação a 1 miliwatt. Então, se eu tenho uma potência expressa como 0 dB ou 0 dBm, essa potência é a mesma coisa de dizer, minha potência é 1 miliwatt. Se eu tenho, agora vem a ideia, por que é logaritmo? Se eu tenho a potência expressa como 10 dBm, a minha potência é 10 miliwatts. Se eu tenho minha potência expressa em 20 dBm, minha potência não é 20 miliwatts. A minha potência é 100 miliwatts. Se eu tenho minha potência expressa em 30 dBm, minha potência vai ser 1000 miliwatts, ou 1 watt. Tá ok? Então esse é o conceito do dBm. E uma outra coisa interessante com relação ao dB. Ao dB, quando você, só para fazer conta de cabeça, facilitar, toda vez que você aumentar algo em 3 dBs, é a mesma coisa que multiplicar por 2. Se você diminuir em 3 dBs, é a mesma coisa que você dividir por 2. Deixa cair. Bom, é importante falar do decibel, que nós vamos ver para frente aí. Agora tem um esquema, como é o radar? O radar é composto de uma antena. Lembra da história que eu falei do morcego? A diferença do radar para o morcego é que o morcego teria 2 antenas, né? Uma de transmissão, uma de recepção. Pois é, o radar só tem uma antena. O radar tem um componente que tem gente que acha que poderia ser falar que é um duplexer, como se fosse de uma repetidora, né? Que permite, porque na repetidora você tem um duplex que permite você ligar um receptor e um transmissor numa mesma antena, numa única antena. Mas não, o radar tem um componente chamado de circulador, que permite que quando o sinal que vá, e quando vocês virem, quem estiver vendo a apresentação na página 18, ou se vocês forem procurar depois, quando tiver disponibilizado, vocês vão ver que o circulador é representado por uma coisa redonda com o símbolo da cerveja lá. É como se fosse aquele símbolo da Skol, tá? No sentido horário, nesse caso aqui tem uma setinha. O que significa isso? O que entrar por baixo do circulador sai à esquerda dele. O que vier da esquerda vai sair do outro lado à direita. Tá? Então o sinal que é transmitido vai para a antena, o sinal que volta da antena vem para o receptor.
Aí eu coloquei, vocês vão ver que tem meio, tá até mais branco que o normal, uma coisa escrita TR, depois do circulador, antes do receptor. O que é esse TR? Esse TR é uma chave passiva, no nosso caso, que tem uma câmara com um gás inerte, e esse gás está ali no limiar de uma ionização, tem um componente radioativo ali dentro, eu não lembro se é cobalto. E aí o que acontece? Por que tem essa TR ali? Quando há transmissão do pulso do radar que vai para a antena não é perfeita. Vai haver uma onda estacionária. Essa onda estacionária vai voltar e iria para o receptor. Só que ela tem uma potência relativamente alta perto da sensibilidade do receptor. O que acontece dentro da TR? Com a presença desse sinal de RF que está voltando, por causa da onda estacionária, no momento da transmissão, ela cria um bloqueio e vai proteger o meu receptor desse sinal da onda estacionária, com isso evitando que o meu receptor vai queimar. Então você tem essencialmente dentro do receptor, no caso de um radar que transmita usando o magnetron, e eu vou falar mais para frente o que é, deixa cair. Então você tem no transmissor, tem o transmissor que manda o sinal para o circulador e dessa forma direcionado para a antena, mas também uma parte do sinal de transmissão entra no receptor e o sinal recebido do radar que vem na antena, os ecos, também passam pelo circulador e vão direto no receptor. Aí vocês vão falar assim, mas o TR, né, a chave TR não vai bloquear o sinal de recepção? Não, não vai, porque o sinal de recepção dos ecos é infinitamente com a potência muito mais baixa do que a potência que foi transmitida. Então não vai ser o suficiente para criar essa ionização dentro da câmara, dentro da chave TR, e com isso não vai haver o bloqueio, o sinal de recepção passa direto para o receptor do radar. E hoje em dia o receptor do radar basicamente é um SDR, é tudo digitalizado, e aí vai para o sinal de processamento do radar. Então vamos falar aqui, já que estamos falando de radar meteorológico, vamos chover no molhado. Antena, a função da antena é concentrar toda a potência do sinal que você está transmitindo ou a sua capacidade de recepção numa única direção. No caso, estamos falando da antena do radar, é uma antena parabólica. No nosso caso aqui a antena tem 4 metros de diâmetro, é fechada em 2,8 GHz, que é a frequência de operação. Ela tem um ganho ali aproximado de 38 decibel. 38 dB de ganho equivale a dizer que ela multiplica o meu sinal por aproximadamente 6.300 vezes. Tá? A largura do feixe do radar, considerando ali os 3 dB, 2 graus de abertura então. Então imagina uma lanterna que não é um farol de carro, mas ela é mais fechada, que tem só 2 graus de abertura. A antena está em cima de um pedestal, a função do pedestal é movimentar a antena, né, e aí fornecer o posicionamento, tanto em termos de azimuth e elevação. Vocês vão poder ver aí um vídeo que eu coloquei no YouTube da antena mexendo na elevação e em um azimuth. Na analogia lá do morcego, o pedestal seria o pescoço do morcego, né, que pode mover para um lado para o outro. E o radar tem também o chamado radome, ou domo do radar. O radome é feito de fibra de vidro, é uma bola, essencialmente, que permite que a antena mova lá dentro livremente, e a função essencial do radome é proteger a parte mecânica da ação do vento. Porque imagina uma antena de 4 metros de diâmetro fechada, e isso é uma antena pequena para um radar banda S, porque, por exemplo, os radares de Guaratiba, os radares de Macaé, os radares do Semadem, que tem, por exemplo, em Maceió, tem em Petrolina, tem vários locais, tem em Minas, eu não vou lembrar todos na sequência agora aqui, mas vários radares desses, o diâmetro da antena é o dobro, da ordem de 8 metros de diâmetro, e aí tem uma abertura de meio grau. Então a ideia do radome é proteger o sistema mecânico da ação do vento. Aí tem um desenho da antena, de uma antena aqui, não é do nosso radar, esse desenho dessa antena,
e tem da torre ali, que é do radar nosso, lá em Presidente Prudente. Quem for da região do Presidente Prudente, passar lá, quando chegar em Presidente Prudente pela Raposo Tavares, passa do lado do nosso radar lá. Outra coisa curiosa, deixa cair. Os sinais de rádio no radar não trafegam em cabos coaxiais. Nós estamos falando de 2.8 GHz. Nós estamos falando de sinais de potência muito alta ou de sinal de potência muito baixa. Os sinais de potência muito baixa, qualquer perda adicional vai inviabilizar a sua recepção. E sinal de potência muito alta, você não quer que toda aquela potência que você está gerando, parte dela seja perdida na sua linha de transmissão. Então, ao invés de usar cabo coaxial, a gente usa guias de ondas. Aí na imagem tem um guia de onda flexível à direita e um guia de onda que é um cotovelo, na realidade, do lado esquerdo. A perda do guia de onda para essa faixa de frequência é da ordem de 3 dB para cada 100 metros. Elas podem ser flexíveis, elas podem ser, inclusive, rotativas. Por que rotativa? Porque ela entra na antena e a antena tem que girar. Então ela tem o guia de onda rotativo também. Tá? Então tem um exemplo também na próxima figura. A gente tem um guia de onda rotativo, um guia de onda flexível na saída do radar lá. Agora um outro conceito interessante para entender agora como que é o funcionamento do radar. Ciclo de trabalho. Ciclo de trabalho é simples, é a relação entre o momento que você está com algo ativado e desativado. Então o ciclo de trabalho aqui é, no caso do radar, ou de qualquer transmissor nosso, é a relação entre o tempo ligado e desligado. Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, Fábio, depois você me corrija, mas no padrão DMR, o ciclo de trabalho do rádio não se eu não me engano, é da ordem de meio, né? O tempo que você está transmitindo só num time slot, ele fica transmitindo pulsado, então você tem acho que metade do ciclo de trabalho, né? Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, depois você me corrige. Aqui no caso do nosso transmissor, o nosso radar opera com ciclo de trabalho na ordem de 0,005. O que significa isso? Lembra que eu falei que o radar tem que transmitir um pulso, esperar um tempo e transmitir outro pulso? Beleza. Esse pulso que ele transmite, vou falar do pulso de 2 microsegundos. Esse pulso de 2 microsegundos, o pulso é transmitido durante 2 microsegundos. O tempo que ele vai esperar para transmitir o outro pulso vai ser da ordem de 4.000 microsegundos, ou 4 milissegundos. O que nos mostra que você tem um período de transmissão da ordem de 250 Hz. São transmitidos 250 pulsos por segundo, de 2 microsegundos cada, e aí o intervalo entre eles dá mais ou menos 4.000 microsegundos, ou para ser mais exato, 3.998 microsegundos. A potência de transmissão do radar. A potência de transmissão nossa do pico, quer dizer, do pico não faz muito sentido, mas a potência do pulso em si é 500 kW em 2,8 GHz. Essa potência, transformada em decibel, em dBm, dá 87 dBm. E aí vocês quiserem saber quanto que isso dá em termos de potência irradiada, é só somar os 87 dBm com mais 38 dB da antena e aí converter para watts. Fica aí o dever de casa para vocês fazerem a conta e descobrir qual é a potência efetivamente irradiada na frente da antena. É uma alimentação com 30 kW, deixa cair. E agora vem uma coisa curiosa. Diferentemente dos nossos rádios, que tem um oscilador em baixa potência, que gera o sinal, passa por um driver e depois um transmissor, o radar tem uma válvula chamada, nesse caso nosso é magnetron, essa válvula magnetron, ela é uma válvula osciladora. Ao aplicarmos um pulso da ordem de 30 kV ou 30.000 volts nela, ela vai oscilar e gera o pulso do sinal de rádio em 2,8 GHz, já nessa potência de 500 kW. Tá? Então a gente não tem um circuito baixa potência
que gera o sinal, que aumenta e depois vai. No nosso radar, que usa magnetron, é desse jeito assim que ele é operado. O pulso, e sim, se alguém deve estar falando, se é uma válvula tem filamento? Tem, fica ligado o tempo todo, ligado, mantendo ela aquecida. O filamento da válvula da magnetron é da ordem de, é 9 volts a alimentação. Então, deixa cair. Já está quase acabando aqui. Então, o transmissor do radar, ele é pulsado. Ele transmite um pulso. Aí a gente tem alguns conceitos aqui, né? PRF, frequência de repetição de pulso. Por exemplo, eu estava mostrando o exemplo ali, 250 Hz. Tempo de repetição de pulso. Se a gente tem frequência, o tempo é o inverso, é da ordem, se a frequência é 250 Hz, o tempo é 4 milissegundos, né? Ou 4.000 microsegundos, se a gente quiser transformar em microsegundos. E a resolução de distância é dada pela largura de pulso. Ou seja, o que é essa largura de pulso? É o tempo que eu fico transmitindo. Imaginem vocês o seguinte, nós vamos fazer reflexão lunar. Nós vamos conversar com alguém mandando nosso sinal para a Lua. Qual é a largura do sinal que eu estou transmitindo? Qual o comprimento desse sinal que eu estou transmitindo para a Lua? Se eu transmitir esse sinal, vamos fazer de conta que a distância é exatamente 300 mil quilômetros entre Terra e Lua. 300 mil quilômetros, meu sinal viaja a 300 mil quilômetros por segundo, então meu sinal vai demorar 1 segundo para chegar na Lua. Se eu transmitir um sinal que dure 1 segundo, o comprimento dele vai ser 300 mil quilômetros. Tá? Se eu transmitir um sinal que dure meio segundo, esse sinal vai ter só 150 mil quilômetros de comprimento. No caso do radar, dependendo do pulso que a gente usa, o nosso sinal é da ordem de 300 ou 600 metros de comprimento. Então, o tempo de transmissão é muito curto e dá um sinal, digamos assim, com comprimento bem pequeno, porque é o seguinte, se eu quero detectar uma chuva, eu tenho que saber se ela está a 100, 200, 300 metros de distância ou a 1 km, a 2 km. Eu não posso usar um pulso muito longo para saber uma resolução dessa. Para ter uma resolução dessa, baixa, eu preciso usar um pulso mais curto. Tá? Então isso é o conceito da resolução em distância. Deixa cair. E agora acabando quase, falando do receptor. O receptor, então, a gente tem o que no radar? A gente tem a antena, né, que serve para transmissão e recepção. A gente tem um transmissor muito potente e nós temos um receptor muito sensível. Lembra que eu falei que a diferença de potência entre o sinal transmitido e o eco que volta é muito grande? Então tá aí. Então, naquele diagrama em blocos, o receptor é um receptor super sensível, ele tem uma faixa dinâmica da ordem de 90 decibel, então se ele recebe um sinal de menos 113 dBm, o máximo sinal que ele consegue discriminar é menos 23 dBm. E o radar funciona também como um receptor heterodino. Ele tem um oscilador local que tem 30 MHz de diferença, mistura com o sinal que recebe de 2,8, e aí a gente tem, no nosso caso do nosso radar, uma FI de 30 MHz. Essa FI de 30 MHz, aliás, a gente tem duas, que a gente tem a FI de 30 MHz do sinal que foi transmitido, lembra que a gente faz uma amostra do sinal que é transmitido, e tem a FI do sinal de 30 MHz que está recebendo. Por que a gente amostra o sinal que é transmitido? Porque a gente usa uma magnetron. Usar uma magnetron, a gente não tem controle nenhum da fase do sinal que ela vai gerar. Então você precisa amostrar o sinal que você está transmitindo para você ter a fase do sinal que você transmitiu para comparar a fase com o sinal que está voltando e você ter aí a diferença do sinal pelo Doppler. E aí o radar digitaliza esse sinal de 30 MHz. Basicamente é um SDR. O diagrama do receptor está aí, o pessoal da parte eletrônica vai entender bem, vai ver que tem um mixer, que tem um gerador de alternado aqui, né, de sinal, que é o de referência do radar, tem um divisor que separa esse sinal para ir para o mixer da recepção e do mixer da entrada de amostra do pulso, que é chamado de burst, ou pulso. E aí você gera a EFI aqui e vai, duas EFIs lá você vai digitalizar no
no sistema de recepção, no chamado SDR. A função, né, já falei lá do circulador, que é usar uma única antena, a chave TR. Sim, a gente tem dentro do radar também um acoplador bidirecional. O acoplador bidirecional permite a gente fazer a medição da potência emitida e da potência refletida. No caso do nosso radar, a gente tem um sistema lá chamado RVP8, que era fabricado por uma empresa chamada Sigmet, que essa empresa agora não existe mais. Quem comprou essa empresa foi a Vaisala, sim, a mesma Vaisala que faz as radiosondas. Então aqui é um processador, do lado na imagem vocês vão ver tipo nossa placa que vai digitalizar o sinal de 30 MHz. Tá? Então basicamente é isso. A frequência do sinal, a intensidade do sinal é corrigida para compensar a distância, e aí isso vai, no final, vai gerar uma imagem que a gente vai ver espacialmente distribuído onde estão ocorrendo as chuvas. Uma amostra de um sinal num osciloscópio, só mostrando o momento de transmissão de pulso, bem curto ali no comecinho da seta à esquerda, um monte de risquinho mais alto ali são ecos próximos do radar, e aquele que está lá mais longe é chuva, e aqui só tem uma representação, por exemplo, medindo no osciloscópio a distância ali, o tempo, eu tenho que era da ordem de 1000 microsegundos, dividido por 2 multiplicado pela velocidade da luz, aquele eco aqui, a chuva, o começo daquela chuva estava a 150 km de distância do radar. Aqui uma coisa curiosa, a gente tem um equipamento, esse aqui é o eletroacústico, essa parte amarela, a chuva bate em cima dele, e pelo barulho que faz da chuva ele consegue contar as gotas da chuva e discriminar qual o tamanho das gotas da chuva. Lembra quando eu falei lá no começo que você aponta o farol por uma neblina e que a neblina te ilumina de volta? Você consegue imaginar que aquela luz que vem de volta, ela é a somatória de cada gotícula presente na neblina que está gerando, que está tendo a sua contribuição, emitindo uma luz muito, muito, muito fraca, só que na somatória você consegue enxergar a neblina. Esse equipamento aí, o distrômetro, quando você conhece o tamanho das gotas da chuva e quantas gotas das chuvas que tem, você consegue calcular qual deveria ser a refletividade que um radar deve medir de uma determinada chuva. Com isso você consegue, com esse equipamento que não tem nada a ver de funcionamento do radar, você consegue fazer com que ele te dê uma estimativa de qual deve ser a medida que o radar tem que te indicar em termos de refletividade. Embaixo tem a equação bem simplificada, mas é assim que ela se aparece mesmo, a equação do radar, como é mostrado o DBZ. O DBZ, né, que é a refletividade em decibel, é dada pela potência recebida. Essa potência recebida é relação sinal-ruído, tá? Você não mede qual é a relação sinal-ruído. Você já conhece qual é o ruído do seu receptor. Multiplicado por 20 vezes log de R. Por que 20 log de R? Esse R é a distância do alvo. Você tem que compensar isso aqui. Se eu tiver um alvo a 1 km, essa é a expressão aqui vai dar 0. Então, a 1 km, a minha potência recebida, mais esse C aqui, que é uma constante chamada constante do radar, ele me dá o valor em dBz. 100 km eu pego a potência recebida e vou ter que somar aqui com essa parcela aqui para compensar a distância, porque o sinal vai abrindo, vai espalhando, então é uma compensação com a distância aqui. Mas é só para vocês verem que essa equação de baixo aqui é conhecida como equação do radar. E aqui tem dois gráficos de um trabalho meu, que aliás da minha tese de mestrado, que a gente tem ali a medida em azul, e uma linha azul e uma linha vermelha. A linha azul é a medida feita pelo radar lá em Maceió, e a linha vermelha é a medida feita por um distrômetro
que estava numa fazenda a 60 quilômetros de distância do radar. Então a gente pode ver ali uma boa, principalmente no gráfico B, a gente pode ver uma boa correlação entre a medida do radar e a medida do distrômetro, que dava uma indicação para eu determinar qual era aquele número C da equação do radar, que é representado pela linha verde aqui. É só para representar que foi feita uma calibração. Deixa cair. E agora, na reta final aqui, para vocês entenderem o que é as imagens do radar, o radar pode funcionar de duas maneiras. O radar, e aqui o pessoal da Terra plana vai ficar feliz, tá? A representação da Terra aqui está plana. Ao invés do feixe do radar fazer a curva, a Terra ficou plana aqui nesse desenho. Então, a representação aqui do PPI é você coloca a antena do radar numa determinada posição, à medida que vai ficando mais longe do radar, esse feixe passa mais alto. Só que aqui o correto seria que a imagem aqui, a Terra tivesse curva e o feixe ligeiramente curvado, mas só para simplificar. Isso aqui é uma imagem que você pode fazer uma imagem só olhando com a antena, olhando para o horizonte e dar uma volta e pronto. Agora existe a chamada PPI, Plan Position Indicator, e tem o CAPPI, o pessoal chama de CAP. O CAP CA é de altitude constante. E você tem uma imagem que você vai representar naquela imagem refletividade de uma altitude constante. Só que para eu fazer uma imagem de altitude constante, eu preciso ter várias elevações, minha antena precisa subir e ter várias elevações diferentes para, em cada parte dessas elevações, eu pegar um pedaço que represente aquela altitude que eu estou interessado. E aí agora a gente entra no final aqui, que é produtos de radar meteorológico, e aí eu fiz um apanhado aqui, deixa cair, que é o seguinte, o apanhado que eu fiz é o seguinte, bom, o trabalho aqui está o endereço do site, para quem está no estado de São Paulo, principalmente região metropolitana, sentido interior, sul do Mato Grosso do Sul, norte, norte, noroeste lá do Paraná, pode acessar o site aqui do meu trabalho, que é ipmetradar.com.br, que vai ver imagem de cobertura dos dois radares que abrangem essas regiões que eu falei para vocês. O pessoal dos demais estados, eu aconselho vocês, do Paraná pode entrar no CIMEPAR, que é o Sistema Meteorológico do Paraná, que tem em operação 2 radares meteorológicos banda S, 2.8 GB, que um está em Cascavel e o outro está em Teixeira Soares, e tem um banda X que está dentro de Curitiba. Eu não sei se tem em operação esse de Curitiba, mas no site deles tem a imagem dos radares meteorológicos lá. E o pessoal do Brasil afora, eu aconselho acessar o site da RedeMet, que é da Força Aérea Brasileira, é a parte de disseminação de dados meteorológicos, onde estão integrados todos os radares que a aeronáutica tem, radares meteorológicos, e integrados recentemente com os radares do CEMADEM. Então tem radares lá cobrindo boa parte também de Minas Gerais. Tem regiões de Minas lá, tem uma região de Minas ali, perto um pouco a leste de Belo Horizonte, que está coberta por 3 ou 4 radares. O radar do Pico do Couto, no Rio de Janeiro, cobre ali, um radar que está instalado no Espírito Santo cobre ali, um radar de Três Marias cobre, e tem mais um outro que eu não lembro, que também cobre a mesma região. Mas vocês vão poder ver entrando na página da RedeMet. Ao entrar na página da RedeMet, a gente tem que selecionar lá, tem camadas, legendas, tal. Do lado tem radar, a gente vai escolher Max Cap, e aí já vai aparecer vários círculos. Cada círculo daquele é a área de cobertura de um radar. E vocês vão ver que ali no meio de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Brasília, ali tem uma faixa bem contínua de cobertura de radares. E tem um radar dentro do estado de São Paulo que está na cidade de São Roque, que fica perto da cidade de Sorocaba. Os 2 radares nossos não aparecem nesse mapa aqui, mas eles estão disponíveis, o acesso no nosso site. Uma outra coisa curiosa, tem um canal no YouTube, que até eu que coloquei uns vídeos lá, o canal do YouTube é IPMET, IPMET como Índia, Papa Mike, Eco Tango, Índia, Papa Mike,
Ecotango. Isso no YouTube. Nesse canal do YouTube, eu subi para lá, no canal do IPMET, alguns vídeos de umas chuvas bem fortes que andaram ocorrendo aqui no estado de São Paulo recentemente. Então vocês vão ver lá chuva na cidade de Botucatu, chuva na região de Bauru, e vocês vão ter uma ideia de como que uma chuva aparece no radar meteorológico. Aqui no meu trabalho, no meu batente, a gente usa também, deixa cair, quer dizer que isso não esqueço aqui. A gente usa também um software que é integrado ao sistema de dados do radar, chamado de Thunderstorm Identification Tracking Analysis and Nowcasting. A sigla dele escreve como Titan, né, ou Titan, mas é Titan. Esse Titan ele faz o seguinte, ele pega os dados do radar, os dados volumétricos, aqueles que geram o CAP, ele analisa aquilo ali e vê a probabilidade de haver chuva forte, de tempestade severa, até ocorrências de granizo. Ele analisa em quais municípios que pode acontecer e ele faz projeções daquela chuva que ele está vendo naquele instante para até 15 ou 30 minutos com antecedência, e aí automaticamente gera alerta para aqueles municípios. Esses alertas saem também todos no Twitter do IPMET, que está o endereço aí. Então acho que com isso aí dá para vocês terem uma ideia. E isso vocês vão falar assim, mas como que eu vou fazer nowcast olhando a imagem do radar? Aí eu brinco, né, com o pessoal da meteorologia, e se tiver o pessoal da meteorologia me ouvindo aí, vai brigar comigo, deixa cair. A minha briga com o pessoal da meteorologia é o seguinte, para fazer nowcast, usando imagem de radar, não precisa saber meteorologia, precisa saber física 1. O que é a física 1? Física 1 é aquela física, movimento retilíneo uniforme. Você tem velocidade, você tem espaço e você vai achar o tempo. Você olha para uma imagem de radar, você vê aquela mancha de chuva se deslocando, aí você vê, bom, ela estava em tal hora, estava em tal lugar. Depois de meia hora, ela andou 50 quilômetros. Logo, você pode supor que depois de mais meia hora, ela vai andar mais 50 quilômetros. Entenderam? Então, mais ou menos com isso, se você começar a acompanhar imagens de radar para a sua região e acompanhando com o que está acontecendo, o que você está vendo acontecer, ou o céu ficando preto, e às vezes você olha a imagem por radar e você fala, não tem problema não, posso fazer meu churrasco aqui, esse céu preto aí está indo embora. Então você vai ter esse feeling, vai ser uma ferramenta a mais do que simplesmente aquela que eu falei lá no começo, de você ficar olhando para o céu e perceber só as nuvens, né? Então é isso, pessoal, eu acho que assim, eu sei que é bastante coisa, eu até me estendi um pouco a mais do que eu estava esperando aqui, viu, Fábio? Me desculpa aí, mas acaba faltando até coisas, assuntos aí, mas eu permaneço QRV aqui hoje, e enquanto vocês me acharem, tiverem uma dúvida, pode perguntar a respeito, e a apresentação vai estar disponível para quem não conseguiu acompanhar via um PDF no YouTube, e eu deixo com você o PY2 Lima Yankee pedindo já desculpas por estender o tempo. O que é o Fábio? É Papai Yankee 2, uniforme Eco Papá.